Quero cumprimentar a todos que vão assistir esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o segundo vídeo da continuação do capítulo 12 do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 1 até o versículo 17, onde está escrito: a mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Eu gravei um vídeo já sobre isso. Está escrito a mulher vestida do sol, parte 1. E esse vai ser a mulher vestida do sol, parte 2. Vai ser a continuação daquele vídeo. Eu só vou dar aqui uma resumida nesse vídeo e vamos explorar aqui a partir do versículo 7 a seguir. Como já foi falado no outro vídeo, estar vestida do sol equivale a estar revestida de luz. A mulher aqui é a nação de Israel. Na Bíblia, há vários lugares que usa a expressão mulher para designar a nação israelita. Há várias passagens bíblicas. Então a mulher vestida do sol é estar revestida de luz. Salmo 84, versículo 11 e Salmo 104, versículo 2. Eu falei no outro vídeo que a lua debaixo dos pés significa o testemunho que Israel vai dar no tempo sombrio da grande tribulação. Assim como a lua brilha de noite, assim Israel vai ter que dar o seu testemunho na grande tribulação. E as estrelas debaixo dos pés representam as 12 tribos de Israel. Estava grávida com dores de parto, versículo 2, fala do sofrimento que essa nação de Israel teve para trazer Jesus ao mundo. Eu falei já o versículo 3, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, que parou diante da mulher para tentar tragar o filho. Esse dragão vermelho é o diabo, e nós sabemos que ele teve várias investidas para tentar tragar o filho, que é Jesus. Lá ele usou Faraó para matar todos os meninos recém-nascidos, e aqui no Novo Testamento ele usou Herodes para tentar matar todas as crianças de 2 anos para baixo, com a intenção de matar o menino Jesus que havia nascido. Então, e ela deu à luz, a mulher deu à luz a Jesus, que vai reger com cetro de ferro. O vídeo no milênio, o reino do milênio, Jesus vai reger com cetro de ferro. Aí versículo 6 fala que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que ali sustentasse durante 1260 dias. A Bíblia mostra várias passagens diferentes, mas que representam o mesmo tempo, o mesmo período de tempo. A expressão 1260 dias, ou a expressão 42 meses, ou a expressão um tempo e metade de um tempo. Veja bem, Daniel capítulo 7, versículo 25, fala assim: e falará palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo, e procurarão trocar os tempos e a lei, e eles serão entregues em suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Então veja bem, Apocalipse 11, versículo 2 e 3, fala assim: deixa, porém, de lado o átrio exterior
e não o Messas, porque foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Versículo 3 do capítulo 11. Darei poder a minhas duas testemunhas para profetizarem durante 1260 dias, vestido de panos de saco. Agora Apocalipse 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras arrogante e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. Então, todos esses versículos que eu li, Apocalipse 13, 5, Apocalipse 11, 2 e 3, Daniel 7, versículo 25, que fala 42 meses, 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo. Todas essas expressões equivalem a 3 anos e meio. De acordo com a situação, com a passagem bíblica, o autor usou em cada lugar um jeito diferente de dizer 3 anos e meio. Então, continuando aqui, nós falamos que houve batalha no céu. Satanás vai tentar mais uma vez uma investida para tentar ocupar o seu lugar de volta. E ele vai ser precipitado na terra. Hoje ele tem um lugar que ele acusa aqueles que servem a Deus. Aí ele vai ser derrubado por terra e não vai mais acusar ninguém. Então, aí o versículo 12, vamos continuar do versículo 12 até o 17. Por isso celebrai aos céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu a vós, cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por que o diabo sabe quando acontecer isso estará na grande tribulação? Por que ele sabe que pouco tempo lhe resta? O único que é onisciente, que conhece todas as coisas, é o nosso Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Os anjos e os demônios e Satanás, eles não são oniscientes e não são onipresentes e nem onipotentes. Os atributos de onipotência, onipresença e onisciência só pertencem a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, a Trindade. Todos os anjos e todos os demônios, incluindo Satanás, são criaturas. Então Satanás não sabe todas as coisas. Mas por que aqui, nesse capítulo 12 do Apocalipse, versículo 12, ele sabe que pouco tempo lhe resta? Porque ele conhece a Bíblia. Satanás conhece a Bíblia melhor do que qualquer teólogo. Ele conhece as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Ele é um ser espiritual. Ele é um anjo que caiu, mas ele tem um grande poder. Então ele conhece as Escrituras. Então ele sabe essa passagem aqui. Ele sabe que quando estiver nesse tempo estará a grande tribulação, e ele sabe o que vai acontecer depois da grande tribulação. Pela Escritura Sagrada, pela Bíblia. Ele sabe que após aqui, quando chegar essa época que ele for derribado por terra, ele sabe que estará terminando a grande tribulação. E após esse término, o fim da grande tribulação, ele sabe que Jesus vai vir para livrar Israel e para prender Israel, prender o falso profeta e a besta, lançar os dois no lago de fogo, e ele sabe que ele vai ser amarrado por 1000 anos. Ele sabe que ele vai ser preso por 1000 anos. Então é por isso que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao menino.
A mulher que ele perseguiu aqui é a nação de Israel. Quando ele for lançado na terra, após essa batalha que ele vai ter novamente com Miguel, ele vai ser lançado na terra. Aí ele vai perseguir a mulher, que é a nação de Israel. Aí, versículo 14. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada durante um tempo, e tempos, e metade de um tempo, que são 3 anos e meio, fora do alcance da serpente. É importante você que assistir esse vídeo, ler os versículos bíblicos que estou mencionando. Leia, abra sua Bíblia na sua casa, se for preciso pare o vídeo, olhe os versículos, ou anote os versículos, acompanhe esse vídeo com uma folha de papel e uma caneta na mão, você marca os versículos, depois que terminar o vídeo, você pode ler os versículos que eu citei. Então, como disse aqui, as duas asas da grande águia serão a ajuda que Deus vai dar para a nação de Israel. A ajuda de Deus. Existem alguns versículos na Bíblia que nós podemos entender isso. Vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Vamos ver o que está escrito aqui. Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Vós viste o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Êxodo 19, versículo 4. E agora Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10 a 12. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10 a 12. Está escrito assim: ele o achou numa terra deserta, e num ermo de solidão, e horrendo uivos. Ele cercou de proteção, cuidou dele, guardando-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta seu ninho, adeja sobre seus olhos, estendendo suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Então aqui em Deuteronômio, Deus está falando para o povo de Israel, que assim como uma águia usa as suas asas e guia seus filhotes, assim Deus fez a nação de Israel, ao tirar a nação do Egito. Então em Apocalipse 12, que nós lemos, as asas da águia, que vai socorrer a mulher que é a nação israelita, as asas da grande águia representam a ajuda de Deus para aquela nação. Deus, quando o dragão, Satanás, querer perseguir essa nação, Deus vai socorrer a nação israelita. Ela vai voar para o deserto, a seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo. Se um tempo, tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio, então esse acontecimento aqui, quando o dragão for lançado na terra, vai ser na metade dos 7 anos de tribulação. Vai ser no meio da grande tribulação. Quando completar 3 anos e meio da grande tribulação, então vai acontecer isso aqui. Essa batalha, Miguel e seus anjos vão batalhar contra o diabo e vão lançar ele por terra. Quando ele for lançado por terra, ele vai perseguir a mulher, que é a nação de Israel. Então vai ser nos 3 anos e meio. Porque está escrito que esse lugar onde a mulher vai, para fugir da face do diabo, eles vão ficar lá 3 anos e meio nesse lugar. Versículo 14. 3 anos e meio. Fora da vista da serpente. Então esse lugar já está escrito, profetizado, esse lugar.
Deuteronômio, Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Está escrito assim: e falará palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo, e procurarão trocar os tempos e a lei, e eles serão entregues em tuas mãos por um tempo e tempos, e metade de um tempo. Esse versículo aqui é outro. É o versículo que eu estava mostrando a questão de 3 anos e meio. Isaías, o lugar que eu disse é Isaías, capítulo 16, versículo número 4. Isaías 16, versículo número 4. Diz assim: ó Moabe, que meus deportados habitem entre ti, sê um esconderijo para eles, diante do destruidor, porque o opressor terá fim, a destruição desfeita, e desaparecerá o que espezinhava a terra. E também Isaías 26, versículo 20. Isaías 26, versículo 20. Povo meu, venha, entra em teus quartos e fecha tuas portas sobre ti. Por um momento te esconde, até que passe a indignação. Esse tempo, até que passe a indignação, são 3 anos e meio. É esse o tempo que vai passar quando estiver ocorrendo esse acontecimento. E também, Salmo 55, versículo 5 e versículo 8. Salmo 55, versículo 5 e versículo 8. Diz assim: temor e tremor me sobrevieram, e horror me envolveu. Então eu disse: se alguém me desse asas como de pomba, eu voaria e encontraria descanso. Eis que eu fugiria para longe e habitaria no deserto. Então isso aqui é uma profecia relacionado à fuga da mulher, da nação israelita, para o deserto, quando Satanás for lançado na terra. E existe também um propósito de Deus para que Israel vá a esse deserto, a esse lugar, que está em Zacarias, capítulo de número 14, Zacarias capítulo 14, versículo 1 e 2, fala assim, eis que vem o dia do Senhor, e serão divididos teus despojos no meio de ti, e ajuntarei todas as nações para guerrear contra Jerusalém, e a cidade será tomada, suas casas serão saqueadas, e violentadas serão suas mulheres, e para o exílio irá a metade da cidade. O resto do povo será eliminado. Aí Zacarias 12, versículo 8 a seguir. Zacarias 12, versículo 8 a seguir. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes que estão em volta de Jerusalém, e aquele que é mais fraco dentre eles naquele dia será como a casa de Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E naquele dia procurarei destruir todas as nações que contra Jerusalém se voltarem, e sobre a casa de Davi derramarei o meu espírito sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem eles transpassaram, e o prantearão, como alguém que chora por seu filho, e sentirão muita dor por ele. Então,
este momento vai ser quando o Senhor vai converter, Israel irá se converter. Quando Israel estiver no deserto, Deus vai tratar com essa nação. Lá no deserto, Deus vai entrar em juízo com essa parte dos israelitas, que é essa mulher aqui, vestida do sol. Deus vai entrar em juízo com eles. Eles vão se converter. Vão ficar lá durante 3 anos e meio, nesse deserto. Aí vai acontecer o seguinte, vamos continuar aqui, versículo 15. E a serpente, que é o diabo, que havia parado em frente da mulher e que quis perseguir a mulher, a serpente, versículo 15 do capítulo 12. Fez jorrar da sua boca água como um rio atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pela corrente. O rio, aqui na Bíblia, representa o exército, os exércitos. Lá em Isaías 8, versículo número 7, Isaías, capítulo 8, versículo 7, diz assim, ó: portanto, eis que o Senhor trará sobre eles as águas impetuosas e abundantes do rio, isto é, o rei da Assíria e toda a sua glória, e subirão sobre todos os seus leitos e sobre todas as suas margens. Então aqui o rio representa o exército da Assíria, que entrou lá em Israel, venceu as 10 tribos, o reino do norte, e levou eles cativo para a Assíria. Agora Oséias capítulo 5, Oséias capítulo 5, versículo 10, diz assim, Oséias 5, versículo 10, como uma fronteira que muda seus limites, assim parecem os príncipes de Judá. Minha ira derramarei sobre eles como água. Então, está claro que o rio que a serpente vai lançar atrás da mulher vai ser os exércitos das nações que ele vai nesse ataque contra a nação israelita, que é a mulher vestida do sol, que estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher, a nação de Israel. Aí versículo 16. No entanto, a terra socorreu a mulher, isto é, a nação israelita, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão tinha jorrado da sua boca. Então aqui a terra ajudou a mulher, os mesmos versículos que eu citei agora há pouco. Isaías 16, versículo 4, Isaías 26, versículo 20, Daniel capítulo 11, versículo 41, é o lugar onde eles vão ficar. A terra que abriu a sua boca socorreu a mulher. Podemos lembrar de quando Datã, Corá e Abirão se levantaram contra Moisés. Ali diz que a terra abriu a sua boca e desceram vivos para o inferno. Então, nessa ocasião, na grande tribulação, quando as serpentes, que é Satanás, querer perseguir a mulher com seu exército, a terra, Deus vai operar um milagre. Deus vai operar um milagre e a terra novamente vai se abrir e vai engolir este exército que vai contra a mulher. Aí o versículo 17. Versículo 17, para nós finalizar, diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e foi lutar contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm o testemunho
de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na praia do mar. Então, Satanás, ele não se cansa. Satanás, ele não cansa. Aqui é a 8ª vez que aparece essa figura feminina nessa sessão. A mulher sendo usada, sendo representada pela nação israelita. Então, aqui está, vou terminando este vídeo, o capítulo 12 do livro do Apocalipse. A mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e 11 estrelas sobre a sua cabeça. 12 estrelas sobre a cabeça. É a nação de Israel. A mulher que estava grávida com dores de parto é o sofrimento que essa nação teve para que Jesus viesse ao mundo. O versículo 3 e 4 fala do Satanás, o dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres. Sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu. O versículo 7 fala da batalha que vai tentar novamente para reconquistar seu lugar no céu. Ele vai ser precipitado na terra. E quando ele for precipitado na terra, como ele não pôde tragar o filho da mulher, ele vai perseguir a mulher, que é a nação de Israel. E aí, como eu falei aqui, o dragão vai ser lançado na terra, vai perseguir a mulher. Versículo 14. As asas da grande águia são a ajuda de Deus para a nação de Israel, nesse 3 anos e meio, quando tiver 3 anos e meio de tribulação. E o versículo 15, a serpente fez jorrar água como um rio. São o exército que ele vai colocar para perseguir a nação de Israel. A terra vai socorrer a mulher, vai acontecer um milagre, Deus vai abrir a terra novamente e tragar esse exército. E o dragão se irou contra a mulher. Então fica aqui, esse vai estar o título aqui, A Mulher Vestida do Sol, parte 2. Parte 2. Você que desejar, que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. O próximo vídeo que vamos gravar, se Deus permitir, vai ser sobre a 70 semana profética, que está lá em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. Vamos falar só sobre as 70 semanas profética, se Deus permitir. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, que vai assistir, em nome de Jesus. Deus te abençoe.